Dando continuidade ao nosso estudo sobre a fotossíntese, com foco agora na fase bioquímica da fotossíntese, nós vimos na aula passada que as plantas podem ser classificadas em 3 grupos com relação ao processo de fixação do carbono atmosférico. Em plantas C3, em plantas C4 e em plantas tipo CAN. E o nosso foco agora vai ser o que acontece nas plantas do tipo C3, que utilizam o ciclo C3 para fixação de carbono. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. Se vocês entenderem o ciclo C3, a compreensão do ciclo C4 e das plantas tipo CAN vai ser super simples. Se vocês não entenderem o ciclo C3, vocês não vão entender o ciclo C4 e o ciclo CAN. Porque vocês vão ver que, na verdade, todas elas têm o ciclo C3 embutido nela. Então vocês têm que compreender muito bem o ciclo C3 e o ciclo C4 é uma pequena adaptação do ciclo C3. As plantas tipo CAN é uma pequena adaptação do ciclo C3. Então é importante que vocês tenham a base muito bem fundamentada, para que vocês possam compreender os demais ciclos de fixação de carbono atmosférico. Então vamos ao que interessa agora. Para isso vamos falar um pouquinho sobre a rubisco. A rubisco ela é encontrada em todos os organismos que fazem fotossíntese, sem exceção, com pequenas variações entre elas. E é extremamente complexo, é uma molécula muito bem estudada, ela tem diversas subunidades, as subunidades small e subunidades large. Parte é codificado pelo genoma, parte é codificado pelo próprio cloroplasto, mas não vamos entrar nesse nível de detalhamento. Só quero que vocês saibam que é uma enzima altamente estudada, porque ela está no cerne do processo de fixação de carbono atmosférico. E ela está localizada aonde? No estroma dos cloroplastos. É lá que a rubisco está localizada. E ela é a proteína mais abundante do planeta. Ela representa, dependendo da espécie, de 1/8 a 1/4, ou seja, chega a ser até 25% do total de proteínas solúveis que você consegue extrair das folhas. Em outras palavras, se você pegar uma folha e fizer a extração dela e fizer uma separação dela por qualquer técnica, como por exemplo a eletroforese, em gel de poliacrilamida, a banda que vai aparecer com maior intensidade vai ser a rubisco, porque ela corresponde a até 25% do total de proteínas solúveis nas folhas. E como nós dissemos, é a enzima mais abundante do planeta. E como que acontece o processo então do ciclo C3, do ciclo de Calvin? Ele acontece em 3 fases. A primeira fase chamada de fase de carboxilação. A segunda fase chamada de redução. E a terceira fase é chamada de regeneração. Então o ciclo de Calvin, o ciclo C3, acontece em 3 fases que acontecem de forma sucessiva. Primeiro a carboxilação, depois a redução, depois a regeneração. Vamos entender isso com mais detalhes. O que é carboxilação? É o momento em que o carbono atmosférico ele é incorporado em esqueletos de carbono, na ribulose 1,5-bifosfato, RUBP. Quem faz esse processo é a rubisco. E ele vai formar então uma molécula de 6 carbonos, altamente instável, que é quebrada em 2 moléculas de 3-PGA, ácido 3-fosfoglicérico. Daí o nome ciclo C3, que a primeira molécula estável tem 3 carbonos. Isso é a fase de carboxilação. A segunda etapa é a fase de redução, em que esse 3-PGA ele vai utilizar ATP e vai utilizar poder redutor na forma de NADPH, formando gliceraldeído 3-fosfato, que também tem 3 carbonos. Então 3-PGA é convertido em gliceraldeído 3-fosfato. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto extremamente importante, e eu vou bater nessa tecla várias vezes ao longo dessa aula. Vocês já devem ter ouvido falar que no processo da fotossíntese a planta produz sacarose. É verdade, a planta produz sacarose sim, mas não é o primeiro carboidrato formado, porque a sacarose é um disacarídeo formado por glicose e frutose. Então o primeiro carboidrato produzido é a glicose ou a frutose? Não,
O processo da fotossíntese não produz glicose, não produz sacarose. O ciclo de Calvin, o ciclo C3, ele não produz sacarose. O ciclo de Calvin, o ciclo C3, não produz glicose nem frutose. O primeiro carboidrato formado e que é produzido pelo ciclo C3 é gliceraldeído 3-fosfato. Este é o primeiro carboidrato formado. Este é o carboidrato produzido pelo ciclo C3. É uma triose, não é uma hexose e não é um disacarídeo. E ele é produzido na fase de redução do carbono, utilizando ATP e poder redutor. De onde é que vem esse ATP e poder redutor? Vem da fase fotoquímica da fotossíntese. Então, no ciclo de Calvin, não é produzido glicose, não é produzido frutose, não é produzido sacarose. O primeiro carboidrato formado é gliceraldeído 3-fosfato. E qual que é o primeiro composto estável formado pelo ciclo de Calvin? É o 3-PGA, ácido 3-fosfoglicérico. Mas qual que é o primeiro carboidrato formado? É o gliceraldeído 3-fosfato. Tanto é que o gliceraldeído 3-fosfato ele pode ser respirado na via glicolítica. Guardem isso. E a terceira fase é a fase de regeneração. Regeneração de quem? Regeneração de ribulose 1,5-bifosfato. E essa ribulose 1,5-bifosfato é ela que vai ser novamente utilizada para a incorporação do carbono atmosférico. E para isso, ela consome mais um ATP. Então são essas três fases, carboxilação, redução e regeneração, que são utilizados no processo do ciclo C3. E nesse esquema, que nós já vimos antes, mostrando a fase fotoquímica da fotossíntese, nós temos aqui o lúmen do tilacoide, e aqui nós temos o estroma, e aqui está a membrana do tilacoide. E onde é formado o poder redutor? Está sendo formado aqui. Aonde? No estroma. Aonde é formado ATP? Aqui na CF0, CF1 ATP sintase. Onde ele está sendo formado? No estroma. Aonde acontece a fase bioquímica da fotossíntese? No estroma. Justamente aonde estão o NADP, o poder redutor, e onde está a energia na forma de ATP, que vai ser utilizado pela fase bioquímica. E aqui uma outra representação, para deixar isso bem visual, e aqui nós temos a fase fotoquímica acontecendo nas membranas dos tilacoides, em que vai haver a produção de ATP e poder redutor, e este ATP e poder redutor é que vai então ser utilizado pelo ciclo de Calvin, ou ciclo C3, para incorporar o carbono atmosférico, formando a triose fosfato, o gliceraldeído 3-fosfato, o primeiro carboidrato formado pelo ciclo de Calvin. E aqui está mostrando as fases. Então nós temos aqui as três fases. A primeira fase de carboxilação, nós temos a segunda fase, que é a fase de redução, e nós temos a terceira fase, que é a fase de regeneração. Então na fase de carboxilação, ribulose 1,5-bifosfato, em presença da rubisco, pega o CO2 atmosférico e forma o 3-fosfoglicérico, o ácido 3-fosfoglicérico. Esse ácido 3-fosfoglicérico agora vai sofrer um processo de redução utilizando ATP e poder redutor na forma de NADH, formando o gliceraldeído 3-fosfato, que é o primeiro carboidrato formado pelo ciclo C3. E esse gliceraldeído 3-fosfato é que vai levar à formação de sacarose ou de amido, que nós vamos ver mais à frente na disciplina. E esse gliceraldeído 3-fosfato, ele também vai ser utilizado na fase de regeneração do aceptor inicial de CO2, ribulose 1,5-bifosfato. E para isso vai consumir ATP no processo. Este é o ciclo de Calvin. Este é o ciclo C3. Mas não pensem que essa simplificação diminui a complexidade do processo, porque na verdade o que está acontecendo é isso. Nós vamos ver isso mais à frente, com mais detalhes daqui a pouco, mas só chamando a atenção. Aqui eu tenho a fase de carboxilação, aqui eu tenho a fase de redução. Todo o restante, que vocês podem ver aqui, é a fase de regeneração. Então nós temos as três fases: carboxilação, redução e regeneração, mostradas aqui. Cada uma dessas reações é catalisada por enzimas específicas. E algumas considerações que são importantes. Primeiro, o ciclo de Calvin
é dito autocatalítico. O que quer dizer que é autocatalítico? Isso significa que ele começa devagar, à medida que ele vai sintetizando os seus compostos, esses compostos retroalimentam o ciclo, aumentando a sua velocidade. Então, à medida que o processo vai acontecendo, ele vai aumentando a sua velocidade pela maior disponibilidade dos compostos que fazem parte daquele ciclo. Uma segunda característica que é importante a gente mencionar é que aproximadamente 1/6 das trioses que são formadas do gliceraldeído 3-fosfato que é formado é que vai ser utilizado para a síntese de amido ou de sacarose. Os outros 5/6 aproximadamente permanecem dentro do ciclo C3 para permitir que ele funcione. Isso está acontecendo aonde? Está acontecendo nas células-fonte. Nas células-fonte é que tem toda a estrutura necessária para a síntese de carboidratos. E lembrando que apenas 1/6 é que é exportado. Os outros 5/6 permanecem no ciclo para que ele possa aumentar a eficiência do processo de fixação de carbono atmosférico. E apenas este 1/6 que é exportado, que é utilizado para o restante da planta, para todos os demais órgãos da planta. Daí vocês veem a eficiência que tem que haver nesse processo para alimentar a planta como um todo. E o gasto energético nesse processo de fixação de carbono atmosférico, considerando estequiometria, que nós vamos gastar 3 ATPs e vamos gastar 2 NADPH. Aonde que nós vamos gastar esses 3 ATPs e esses 2 NADPH? Eles vão ser utilizados na fase de redução, consumindo 2 ATPs e 2 NADPH para formar o gliceraldeído 3-fosfato, e o outro ATP vai ser utilizado na fase de regeneração, para regenerar o aceptor inicial de carbono atmosférico. E quais são os destinos, então, do gliceraldeído 3-fosfato, que é o primeiro carboidrato formado pelo ciclo C3? Ele pode permanecer no cloroplasto. E se ele permanecer no cloroplasto, ele vai ser convertido em amido e armazenado na forma de amido. Ele pode ser transportado para o citoplasma. E se ele for transportado para o citoplasma, ele pode ser utilizado na síntese de sacarose. Então, o amido é sintetizado dentro do próprio cloroplasto. Sacarose é sintetizado no citoplasma. E para que ele possa atravessar a membrana, eu tenho que ter um transportador específico para ele. E a essa altura do campeonato, eu acredito que vocês já sejam capazes de entender o que está escrito aqui. Que tipo de transportador é esse? É um antiporte gliceraldeído 3-fosfato-fosfato. Antiporte significa que ele transporta duas substâncias simultaneamente em sentidos opostos, ou seja, ele é um carreador. Não é um canal, não é uma bomba, é um carreador que transporta duas substâncias em sentidos opostos. E quais são as substâncias? Gliceraldeído 3-fosfato e fosfato. Ou seja, o fosfato entra no cloroplasto para que o gliceraldeído 3-fosfato possa sair para o citoplasma. Ou ele pode ser convertido em dihidroxiacetona e ser também transportado para o citoplasma, onde ele pode ser utilizado para síntese de sacarose e outros compostos. E como que é regulado o ciclo de Calvin? Nós dissemos que só existe fotossíntese em presença de luz, por dois motivos. O primeiro, porque a fase fotoquímica tem que funcionar para produzir o ATP e o poder indutor na forma de NADH para servir de energia para a fase bioquímica. A segunda razão pela qual só existe fotossíntese durante o dia é que várias enzimas que fazem parte do ciclo de Calvin são ativadas em presença de luz. Então tem que ter luz para que elas estejam ativas. E é isso que nós vamos ver agora. Como que acontece essa regulação enzimática em presença de luz. Todas essas enzimas, a rubisco, a NADP gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, frutose 1,6-bifosfatase, cedoeptulose 1,7-bifosfatase e ribulose 5-fosfato-quinase, todas elas são reguladas em presença de luz. Vocês vão me decorar isso? Lógico que não. Não vão decorar o nome da enzima. Eu quero que vocês entendam como que elas são reguladas. Porque vocês podem perfeitamente acessar essas informações na literatura complementar e nos slides que nós estamos distribuindo para vocês. Existem duas formas de ativação destas enzimas do ciclo de Calvin em presença de luz. A primeira forma de ativação
é conhecido como sistema ferredoxina-tioredoxina. E ela funciona para quem? Ela funciona para essas 4 enzimas mostradas aqui. Não para rubisco, mas para essas 4 enzimas que fazem parte do ciclo C3. E como que funciona a ferredoxina-tioredoxina para ativação destas enzimas? Vamos entender este processo aqui. Aqui nós temos o fotossistema 1. No fotossistema 1 recebe luz. E ao fazer isso, a ferredoxina sai da forma oxidada e vai para sua forma reduzida. E o que é ferredoxina? Onde é que está essa ferredoxina? Vamos ver isso aqui no esquema. Aqui nós temos, mostrando aqui o fotossistema 2, o citocromo B6F e o fotossistema 1. E aqui a ATP sintase. CF0, CF1, ATP sintase. O que está acontecendo com os elétrons? Os elétrons vão migrar da água para plastoquinona, citocromo B6F, plastocianina, fotossistema 1 e vão parar aonde? Na ferredoxina. Dessa ferredoxina que vai doar para a ferredoxina NADP redutase, que vai levar à redução do NADP a NADPH. Esta ferredoxina também pode ser utilizada na fotofosforilação cíclica, trazendo os elétrons de volta para o citocromo B6F. Ou esta ferredoxina é utilizada na ativação de várias enzimas que fazem parte do ciclo C3. A mesma ferredoxina com 3 funções distintas. É essa ferredoxina que nós estamos falando aqui. Então o que vai acontecer agora? O fotossistema 1 funcionou, a ferredoxina saiu da forma oxidada, foi para a forma reduzida. Ao invés de doar os elétrons para o NADP, ao invés de fazer a fotofosforilação cíclica, ela vai liberar os seus elétrons para uma outra proteína chamada tioredoxina. E essa tioredoxina está na forma oxidada. E ela vai passar agora para a forma reduzida. E com isso, essas pontes de sulfeto que existiam nela vão ficar na forma reduzida. Isso vai fazer com que elas agora possam doar os elétrons que ficaram armazenados nessa estrutura. Então nós temos aqui a ferredoxina, tioredoxina. E agora essa tioredoxina que está nadando no estroma, ela vai encontrar a enzima alvo. E essa enzima alvo vai estar numa forma oxidada com as pontes de sulfeto. E ao fazer isso, ela vai doar os elétrons para essa enzima alvo e essa enzima alvo vai ficar na forma reduzida. E ao ficar na forma reduzida, ela fica na forma ativa. E nesta forma ativa é que ela vai participar e catalisar as reações bioquímicas que fazem parte do ciclo C3. É assim que funciona o sistema ferredoxina-tioredoxina. E aqui mostrando o ciclo C3 em detalhes, e nós já vimos que ela tem a fase de carboxilação, tem a fase de redução e tem a fase de regeneração, que é o restante. Onde estão localizadas essas enzimas que são ativadas pelo sistema ferredoxina-tioredoxina? Aonde estão essas enzimas? A primeira, gliceraldeído 3-fosfato, está localizada na fase de redução. As demais estão localizadas na fase de regeneração. Aqui está a frutose 1,6-bifosfatase, cedoeptulose bifosfatase e aqui a fosfato quinase. Então elas estão dispersas ao longo do ciclo C3. E para essas enzimas estarem ativas, elas têm que estar em presença de luz, porque elas são ativadas pelo sistema ferredoxina-tioredoxina. Não tem luz, se o sistema está no escuro, na ausência de luz, este processo não vai acontecer, esta reação não vai acontecer, esta reação não vai acontecer, esta reação não vai acontecer. Por isso que a fase bioquímica somente acontece em presença de luz. Uma segunda forma de ativação em presença de luz é específico para a rubisco. E onde está localizada a rubisco? Está localizada aqui, na fase de carboxilação. E essa rubisco, ela tem um mecanismo todo próprio de ativação, que também vai acontecer em presença de luz. Como que acontece a ativação da rubisco, então? Primeira coisa é que em presença de luz há um aumento de pH do estroma. Por quê? Porque há um influxo de prótons para dentro do númen dos tilacoides.
Como assim? Em presença de luz, o sistema todo está funcionando, está havendo uma produção de prótons aqui dentro e prótons estão sendo transferidos aqui nessa região para o interior do lúmen do tilacoide. Com isso, faz com que o pH do estroma fique mais elevado e o pH do lúmen do tilacoide fique no pH mais baixo. E essa é a força protomotriz responsável pela síntese de ATP. Então, em presença de luz, há um aumento do pH do estroma. E esse aumento do pH do estroma vai fazer com que desencadeie uma série de processos. O primeiro dele vai aumentar a concentração de magnésio no estroma. Ou seja, vão ser ativados transportadores para magnésio. Vai haver uma desprotonação na própria rubisco com ligação de CO2 no seu sítio ativo, simplesmente para ativar a enzima. Além disso, o magnésio que entrou, ele vai se ligar em sítios específicos da rubisco. E além disso, vai haver uma ativação de uma enzima chamada rubisco ativase, que vai retirar fosfatos que estão ligados na rubisco, permitindo que ela entre na forma ativa. E todos esses processos é que vão levar à ativação da rubisco. E isso tudo é desencadeado em função do aumento do pH do estroma. E para o pH do estroma aumentar, eu tenho que ter presença de luz. Aqui está uma representação desse processo. Aqui está a rubisco mostrada. Aqui está mostrando um sítio de ativação. Quando há o aumento de pH, vai haver uma desprotonação dessa rubisco e o aminoácido desta rubisco vai perder o seu próton e agora o CO2, primeiro CO2 que se liga nele, vai ligar justamente para ativar a rubisco. Aqui não é o sítio catalítico da rubisco, não é aqui que o CO2 atmosférico vai ser ligado para formar o 3-fosfoglicerato. Não, aqui estão falando de ativação da enzima, é em outro ponto. É como se eu tivesse uma enzima que ela está com o seu sítio ativo fechado e em outra parte dela eu começo a modificar que vai levar como consequência a abertura do seu sítio ativo. O que está acontecendo aqui é a ativação da enzima para permitir a abertura do seu sítio ativo. E além desse CO2 se liga também o magnésio e agora sim a rubisco está na forma ativa e portanto agora com seu sítio ativo exposto, permitindo que ela capte o CO2 atmosférico e comece o ciclo C3. Tudo isso vai acontecer somente em presença de luz, porque eu preciso que o pH do estroma esteja mais elevado para desencadear essa cascata de eventos que vai levar à ativação da rubisco. Recapitulando, esse é o ciclo C3, dividido em 3 fases: carboxilação, redução e regeneração. E se vocês entenderam isso, vocês vão entender perfeitamente o ciclo C4 e o ciclo CAM. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender o ciclo C4 e o ciclo CAM. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!